Ficaram de participar, confirmaram que participariam hoje seis, duas pessoas ficaram de ver se entrariam. Não davam certeza, ia depender de resolver coisas que já estava marcado. E Então, temos, entrariam seis, né? é, Tá. com certeza seis deram certeza. Temos três. Quatro, a Olivia entrou. Ah, tá bom. Ótimo. A Ediane Cinco está é tentando. quatro é cinco. Ótimo. Quatro é cinco. É, quatro é o quinto passo. É, quinto passo. E tem o Rui também, né? Não, o Rui já tá aí. Não tá aí não, Rui? Guilherme mesmo me confundiu, porque ele falou que dia 22. Pois é, não, mas que eu podia dia 22, mas posso hoje também, ué, Legal. né? Ótimo. Se puder nos dois, Guilherme. É, Você é sempre uma pessoa muito propositiva, ativa, presente, né? não fala assim que eu vou chorar, hein? Sempre ajuda. É. Não tem aquelas pessoas que, como é que o poeta lá falava, as pessoas que de vez em quando são muito necessárias, tem outros que são Sei, necessárias, e tem sei, outros que são sei. sempre muito. Aqueles que lutam dia e eles são Ah, necessários. é. Tá É. bom. Então, Aos que lutam a vida toda e esses são imprescindíveis. você é daqueles do time dos imprescindíveis, Muito Guilherme. obrigado, viu? É, então, é isso aí. A gente tem que reconhecer, afinal. Boa noite, Olivia. Mas onde estão os Boa outros? noite, gente. Desculpa o atraso. Boa noite. Ah, comitês. E está atrasando mesmo, Olivia, porque algumas pessoas estão com dificuldade de entrar. Dois. Segundo passo. Dois. O Fred, Diga. arruma sua cara na tela para Ah, aparecer sua boca. ah, Que melhorou? há uns que Melhorou. ouvem, há uns que Melhorou. ouvem pelos lábios, e não É, pelo. leitura labial, né? É. Tá. Baixou de novo, Fred. Oi? Ah, é que eu fico lendo aqui. É, e meu computador, ele não sobe mais que isso, então não adianta muito. Mas tá Acho que bom, tem se que você não subir. conseguir aparecer com a Dois, boca, Vamos é fazer tudo aí para sentar. bem. três. Não entendi, Helenise. Para ele colocar uma almofada para sentar, para subir. É ele que tem que subir. É, a meta da campanha, esse é dois. Dois. Aí, Barba três. entrando. No Quem? Domingos, Fábio, Barba. Ah, o Barba. Ah, entendi que era água entrando, que está chovendo aí. Tem água entrando por aqui, socorro. Aguentrando. É, esse daqui, eu acho que é três, né? Deixa eu ver qual que é o três. Dois, três. Ah, então esse é três. Certo. Aqui é três. Já temos 10 pessoas, podemos começar? É, podemos começar. Então, só o que eu quero sugerir que a gente comece falando por cada um dizendo em que região está, para a gente ter uma referência, né, de quem está aqui naquele mapinha. Pode ser? Pode. Você, por exemplo, eu sei que está em Juiz de Fora, MG, né? Sim. Então já está dito. Eu estou no Distrito Federal. Jovita, né? Quem mais se habilita? Eu estou em Fortaleza, Ceará. Fortaleza é a Heleni. Helenise.
Você vai desculpar se a gente fala Helenise, né, Helenise? Porque a gente não tem esse accent tão formidável que vocês têm, Helenise, essas coisas lindas. É, Fala não Helenise. se preocupe. É, é, é. Guilherme Jovita Olivia de e Recife, Pernambuco. Olivia. Olivia tá onde? Recife, Pernambuco. Olha, também é a mesma coisa, ó. Pernambuco. Que coisa linda. E o Domingos Fábio é São Paulo, não é, Domingos? Isso, de Ubatuba. Porque o Ubatuba é um país, de repente, hein? Caramba. Porque. Olívia é São Paulo? Olívia é São Paulo? Não, Olívia é Pernambuco. Ah, ah. Pernambuco. Ó, tem, tem tanta gente do litoral norte de São Paulo que o litoral norte de São Paulo é uma república. O Rui é também de lá, não é, Rui? Tô. É a República de Ubatuba. Mas, ao contrário da República de Curitiba, a República de Ubatuba é uma república do bem. Um, dois, três, quatro, cinco estados presentes nessa reunião aqui. Então, é, bom, no início, nós íamos fazer uma reunião só, a gente ia escolher aquela que desse o maior placar, né? Mas, depois, pensando melhor, a gente resolveu fazer as duas, porque aí a gente contemplaria todos os e as incentivadores, né? Facilitadores, né? Da formação de comitês populares. Então, eu acho que foi uma decisão mais acertada essa, né? E o que que a gente vai fazer aqui hoje? São dois pontos que a gente tem para resolver hoje. O primeiro é para olhar e se inteirar do passo a passo que, que instrui essa relação do facilitador com o comitê popular, tá certo? É uma coisa que tem a ver com essa relação do facilitador com o Comitê Popular. Esse é o primeiro passo a passo que está publicado já no grupão, não sei se todo mundo viu, mas de qualquer jeito, eu vou pedir para a Miriam colocá-lo na tela agora e a gente vai fazer uma leitura coletiva dessa segunda peça aí da nossa campanha, porque a primeira peça oficial da campanha é o manifesto. Essa é a segunda peça oficial da nossa campanha, tá certo? Então, se puder aumentar um pouco o tamanho do corpo, Miriam, vai facilitar a leitura. Tá bom assim, gente? Eu preciso aumentar mais. Alô, alô? Se pudesse aumentar, seria melhor. Um pouco Só para mais? avisar que a Idiane conseguiu entrar, tá? Oba! A Idiane é de que estado? A Idiane é de Natal, Rio Grande do Norte, não é? Sim. Tá ouvindo, Diane? Então é o sexto estado presente. É, Gente, a letra desse tamanho tá bom ou preciso que aumente? Tá bom assim, tá Tá ótimo. bom assim, ótimo. Gente, Fred, então, oi, fala, só Guilherme. para. Não, é só que passo a passo não tem hífenes, não, viu? Não tem hífen? Não. Então, eu vou anotar aqui, porque como eu salvei num PDF, eu não consigo Hum, alterar isso agora. Depois eu salvo isso, tá. tá bom? Passo a passo, ok. Mas não tem hífen no Guilherme, na linguagem corrente. Mas o título de uma coisa não pode ter um hífen. Não, não tem, Chico. Não Achei que tem É, tinha. o Guilherme, o Chico, o Guilherme é a lei aqui nesses negócios, você entendeu? O quem Guilherme sou e o eu? Rui. Então, como a gente está defendendo a lei, né, é melhor obedecer a lei no código também das palavras. Vamos tirar o passo a passo.
Eu acho melhor com um hífen porque ele dá a ideia de uma caminhada, né? Mas, enfim, a lei é a É, lei, né? Vale a para lei é a todos. lei. Então, Mas então tem, vamos. Eu acho é, preferível desrespeitar a lei aí, porque Chico, você é muito realmente revoltoso, não é um pode, Chico. conteúdo, é É um muito o conteúdo, quê, Fred? é um Revoltoso. conteúdo completo, entendeu? O que que é isso aí? É um passo a passo. Não é um Um Tá passo a bom. passo. que está fazendo, é um passo a passo. É, mas não tem jeito não, viu, Chico? Você vai ser voto vencido, porque a gente vai obedecer à lei. Senão o Guilherme nos caça o direito de fazer É, textos. como fizeram com ramagem hoje. É, caçaram o Ramagem. É, Eles ramagem dão, e Bolsonaro, né, Eduardo? eles querem dar um no cravo, outro na ferradura. Não, nós queremos tudo na ferradura. É, Vamos lá. Você não pode pôr passo, tracinho, lá, assim, lado, não, Vamos, gente. Ô, Chico, vamos pro vambora, importante vambora, aqui. vambora, vambora. É que Agora, então, ô Miriam, alguém tem algo a comentar aí nesse título e linha fina? Porque esse não é o nome formal da campanha, mas o nome formal da campanha é grandão. E depois nós vamos ter que encontrar um nome fantasia, que é aquele nome que as empresas pequenininho, que as empresas colocam. Ou os nomes, por exemplo, o meu é Frederico, mas meu nome social acabou sendo Fred. Então, esse daqui é o Fred do Sem Compra de Voto, certo? É um nome pequeno da campanha. O nome da campanha inteiro vai aparecer logo mais. Então, passa o primeiro passo aí, por favor, Miriam. Quem vai ler esse primeiro passo? Em voz alta. Jovita, vamos lá para começar. primeiro passo, identificar pessoas. Vamos dar atenção especial às mulheres, aos jovens e aos jovens. É, No bairro, cidade, escola, local de trabalho, igreja, entidade, movimento ou região, que possam se interessar em participar de comitês populares de fiscalização eleitoral. Não tem um ponto aí, não? é, ponto tem um final, ponto né? que está faltando aí. Porque senão fica um passo sem ponto, né? É, É como você se a imagina. pessoa estivesse voando, tá certo? Ok. Tá claro, gente? Tem alguma comentário? A gente exemplificou com muitas qualidades aí, muitas coisas diferentes, mas pode ser grupos de amigos também, familiares, enfim. A ideia aqui pusemos bastante que é para dar essa ideia de multiplicidade, né? Porque se Isso a gente mesmo. for citar toda forma de localização espacial, profissional, etc., não termina nunca esse primeiro parágrafo, né? Eu acho que identificar pessoas é, nesse rol que foi colocado, dá para compreender demais, pelo amor de Deus. Dá, né? Tá, só faltou o pontinho aí que depois eu coloco. Então, vamos ao segundo passo, Miriam, e vamos por parágrafo, tá? Quem vai ler esse parágrafo aí? Ah, eu gostaria que a Zélia lesse esse segundo parágrafo. Segundo passo, explicar a campanha, conversar com cada uma dessas pessoas ou com grupos delas sobre a campanha de erradicação da compra e sequestro de votos, fazendo a leitura em roda do nosso manifesto e apoiando-se no material apresentado em nossa página de apoio para outras atividades. Ponto. Um minutinho só. Vocês veem que o link está no manifesto, né? É hiperlink aqui, certo? E Sem está no imagem. material apresentado em nossa página. Então a pessoa clica aqui e já vai direto para esses lugares, porque isso daqui é um material digital, não é material impresso, certo, gente? É, Quando a gente for fazer impresso, a gente tem que fazer diferente. posso dar uma opinião? Sim, Já que o segundo passo está falando em explicar a campanha,
o primeiro passo não pode ser só identificar. Teria que ser identificar e abordar. Porque eu só vou identificar lá. Agora eu vou explicar a campanha para as pessoas que eu identifiquei. É isso? Não Não, sei. Desculpa se eu estou fazendo eu acho uma. que você tem razão, viu? É Barba, né? João Paulo. João Paulo. É João isso. Paulo, porque tá bom, identificar e abordar, ou E, conversar, né? Sei e lá. convidar. Ou convidar, não sei. Eu não tenho a palavra. Mas só que só identificar é um negócio que É, fica. Porque se no segundo passo já falei, explicar a campanha, falo, bom, é, então tudo bem. Acho que é. eu estou viajando na maionese, acho que tem Não, nada a mas Eu é ver. não isso sei, mesmo. pode ser Tem que ter. necessário ou não, depende, né? É, Do que vocês acham? Olha, eu acho que tem que identificar essas pessoas sim e apresentar a campanha. A Mas isso campanha já tem que está ser no apresentada. explicar aqui, ó. É o segundo passo, né? O Então, primeiro pronto. passo acho que é está correto, Explicar a vai. campanha, tá certo, tá certo. Estou exagerando. Vamos tá lá, bom? tá certo. Eu estou Então, exagerando, vamos em frente. esse identificar pode ser em sua casa, pegar um caderninho, uma folhinha e ali escrever os nomes, você entendeu? Ou então ficar, se atentar para as pessoas que te rodeiam, ou para as suas atividades, né? É uma coisa que pode ser feito É, antes do início de ir atrás das explicações, etc. Tá bom? tá bom. Então, e aí eu só pedi para a Zélia parar por causa de falar dos hiperlinks. Agora você pode continuar, Zélia? Sim. Agora você precisa subir um pouco, Miriam, aí, para caber o parágrafo. Tá. A partir do dicionário de verbetes, escolher como grupo os vídeos e ou artigos que lhes pareçam mais interessantes. Com o uso do material aqui indicado ou de outros, obtidos, por exemplo, no site do OMCCE ou nas redes sociais e no noticiário diário. Buscar sempre aprofundar o conteúdo da campanha, destacando a importância do legislativo, que é quem define as leis. A questão da compra e venda de votos, com exemplos de casos específicos de compra e venda de votos, o conhecimento da legislação, as estratégias para a coleta de provas dos malfeitos, os fatos do cotidiano político que ilustrem as mazelas dos parlamentares, etc. Nesse processo em que se pode gastar algum tempo sem Aí muito. precisa subir, Miriam. Isso. Nesse processo em que se pode gastar algum tempo sem muita pressa, aumentar o número de pessoas que se incorporem ao comitê ou que formem outros comitês. Eu teria uma coisa já a dizer direto no começo. É a partir do dicionário. Não, é da página, do que contém a página. O dicionário ele contém verbetes, ele não tem artigos ou vídeos. É a Ah, partir, entendi. Uhum. é a Porque, partir do material do material da página, inclusive do dicionário, né? inclusive o dicionário, que o Tá. dicionário Ok, ok. permite, por exemplo, Entendi. esclarecer com as pessoas as coisas que a gente fala, o que a gente fala em grupo É. de Sabe por que que eu botei o facilitador. dicionário, Chico? Porque eu acho importante citar que tem um dicionário, É, sabe? mas, Mas a forma fica mais correta do jeito que você está falando. A é, partir do material da página, é. vírgula. Ô, Inclusive, Fred, oi. Pode ser com o material da é só página, inverter a ordem. A partir dos verbetes do dicionário, fica mais Não, claro. não, mas não é só a partir dos verbetes, é do É que material todo da página, né? porque a Mas página ela tem vários conteúdos, né? E, então. o, e os verbetes estão entre os conteúdos. E É. entre esses conteúdos, né, Não, é mas eu acho que que está certo assim, porque a gente fala, repisa que tem o material da página e tal, inclusive do dicionário com os seus verbetes, né?
ou inclusive os verbetes do dicionário, né? Eu posso É, botar o link aí, porque a pessoa pode entrar direto no dicionário, que é uma coisa muito particular em tudo isso, vocês sabem? é, É, mas ele talvez seja realmente o ponto pelo qual a gente tem que começar a conversar para o pessoal, inclusive, identificar o que sabe e o que não sabe. Porque nos Não, verbetes, tudo bem, Chico. Pode né? ser, mas eu acho que dessa forma já ressalta o papel do dicionário, entendeu? Se- Ah, certo. Eu acho que já é suficiente, porque é, a gente precisa, né? Porque se for querer colocar no passo a passo uma ordem muito restrita, muito estrita de como e tal fazer, eu acho que aí a gente perde um pouco, né? Pois é, Do, exatamente, é nesse sentido que eu diria, a partir do dicionário de verbete e do restante material da página, escolher com o grupo Ah, você ali. pensa em tirar lá de cima e botar aqui o material da página. É, É que aí perde o parágrafo anterior, sabe, Chico? ah, Porque lá a gente está falando da importância de todo o material da página, né? certo. Fazendo a leitura em roda do manifesto e apoiando-se no. Só se a gente Não, fazer a leitura em roda do manifesto, ponto. não, Aí, a partir desse material e do dicionário de verbetes, entendeu? Entra uma coisa desse tipo, porque simplesmente não. Só para Mas dizer fica que. muito repetitivo, é melhor o Chico, deixa do enxugar a jeito que estava, linguagem. ficou bom, viu? A partir do material da. Porque abre um novo parágrafo. A partir do material da página, inclusive dos verbetes do dicionário, pronto. Eu acho que isso ressalta a existência do dicionário Perfeito. e reforça o material da página. Uhum. Vamos em frente, gente? Bom, o Fred, Oi. só um comentáriozinho, porque o parágrafo, aqui, esse texto, olha só, começa em com o uso e vai até o final. Então, são muitas linhas para dizer uma coisa só. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quase 9 linhas. Aqui, ó, destacando a importância do legislativo, merece uma vírgula ou um ponto. Do legislativo, ponto, por exemplo. Pois o legislativo define as leis, a questão da, tá entendendo? Para quebrar um pouquinho essa. Não, então E tem uma vírgula, tem, com certeza, depois do legislativo, sabe? Mas então eu poria o ponto depois de leis, sabe? É, destacando a importância do legislativo, vírgula, que é quem define as leis. E põe e também, tarará, arará, etc. pode ser, pode ser. Tá bom? Depois das leis pode Perfeito. ser ponto. Leis, ponto. E É. também, e vai em frente, certo? Tem Perfeito. também, E tem também. também. Eu acho. Ok? Tem que enxugar a linguagem, não aumentar. Não, tá bom. Ok, vocês, professores de português, dá um tempo, tá bom? Vamos em frente. Vamos lá. Ei, meu Deus, nesse processo, vamos lá agora. Quem vai ler esse final? Nós estamos em que passo aí? No Já terceiro? leu. Ah, vai para Já leu. esse Nesse nesse processo? processo ela já leu. Isso daí tá bom. Mas quero saber, o principal aqui é porque nós já fizemos uma reunião hoje sobre esse texto aí, entendeu? Então, é, vamos em frente. O ponto 2 tem mais alguma coisa para comentar? Eu teria, como sempre, chato, né? Não, Eh, Chico, você já comentou na conversa que a gente teve hoje à tarde. Não, é outra coisa, é outra É. coisa que estou vendo agora. É que uma das coisas que a gente precisa comentar com eles no início desse processo é a Ah, importância da compra de votos para a formação do atual do parlamento. Quer dizer, porque é o nosso, num certo sentido, o ponto de interesse específico da nossa campanha. É o fato de que a gente está querendo evitar que pessoas que comprem votos entrem no legislativo. Por quê? Porque essas pessoas que compram votos quero dizer que tem que dar um pouquinho mais de atenção para a questão da compra de votos, não é? E a compra de votos no meio disso tudo, é falar um pouco mais o que significa isso na nossa campanha. Ela é que é determinante na nossa campanha.
porque ela é que tenta fazer com que a identificação de caras que compram votos e que, pela nossa campanha, não vão perder seus registros, é a forma de limpar o legislativo de picaretas e espertalhões. Entendeu? Quer dizer, é esse raciocínio que eu acho que é básico para entender a campanha e que precisaria encontrar uma maneira de ter um momento de isso ser dito. Eu acho que é nesse início. Então, talvez não precisa hoje, Fred, agora. Isso. posso Não, fazer uma proposta? A, a Quem compra que de está votos, falando? a compra de votos determina a qualidade, a má qualidade do nosso parlamento. exatamente. Pois isso aí. Mas tem o lado pessoal do eleitor também, da questão do voto consciente, né? O voto também ele deve buscar a pessoa pensar sobre quem a representará nos seus interesses específicos, Ah, né? Então, é. isso também tem que ser colocado. Ó, gente, eu quero Bom, mas fazer enfim, uma ponderação, tá bom? É, que é a seguinte. Esse passo a passo, ele não é, assim, a gente colocar essa frase, a compra de votos determina a má qualidade dos nossos legislativos, eu acho que é importante por tudo isso que já foi falado. Mas mais do que isso, gente, a gente já está entrando no material que a gente está falando para as pessoas consultarem, vocês entendem? Então, assim, esse é um passo a passo que é um negócio entendi. para ser uma folha frente e verso, né? Essa é a minha preocupação. É uma coisa curta, entendeu? É um manual, é um material de trabalho bem sintético, assim e tal. Se a gente quiser botar muita coisa aí, a gente Vira um tratado. Mas complica o alguma, material, em vez de eu melhorar. A acho. gente piora a qualidade da nossa ferramenta, Tá percebe? certo, mas à medida que a gente entrou em detalhes ali, tem que entrar nesse detalhe. Aquela frase que o nosso amigo aí falou, basta. Basta aquela Então, é frase. isso que eu estou falando. A compra de votos determina a má qualidade dos nossos Exatamente. legislativos. Pronto. Pronto, isso bota aí dentro. Dali é um assunto a mais. Aí eu boto ali dentro, eu boto essa frase, mas aí falar da consciência do eleitor e tal, bom, o Tá certo. objetivo final e total cabal disso é conscientizar o eleitor, mas Tá, eu acho que não é o perfeito. caso de ficar falando isso aqui. Eu acho, pelo menos. Perfeito, perfeito. Tá certo. Entenderam? Mas Tá bom. enfim, vamos lá. Eu sou o relator, eu estou defendendo a minha tese, tá? Eu não estou defendendo nada, eu estou tentando ser coerente e compreensível. João Paulo, é uma brincadeira, João Paulo. É para Não, não, tornar tá isso. bom, não estou polemizando não, mas não. é, vamos seguir em Não. frente. A palavra aqui é livre e aberta. Imagina, a gente está aqui entre irmãos, né? De campanha. Terceiro passo, quem vai ler? João Paulo, você pode ler? Uma vez formados alguns comitês populares, o que provavelmente acontecerá com a ação de mais de um facilitador, conectá-los, é, perdão, conectá-los entre Sim. aqueles, eu não estou conseguindo pegar a página inteira aqui, Entre si. É, entre si pela lista, perdão, conectá-los entre si, é, Você através está da no lista. pela celular, João lista Paulo? que o grupo local de facilitadores deve criar para realizar um primeiro trabalho coletivo, a identificação dos deputados estaduais, federais e senadores da cidade ou da região que se apresentarão para a reeleição, mas que não deverão ser reeleitos por terem votado pela aprovação de leis e outras decisões contrárias aos interesses populares. Então, vamos parar nesse parágrafo aí, porque eu botei em negrito essa coisa, porque isso já é uma tarefa que a gente está colocando como uma primeira tarefa pro comitê, quer dizer, aquele grupo de pessoas, tá, reúne 3, 4, 10, 20, sei lá quantas, não tem um número definido, né? Os números podem variar muitíssimo. Qual a primeira tarefa?
é uma tarefa que já é possível fazer a qualquer momento. Se amanhã aparece um comitê popular desses, ele já pode trabalhar, porque essa primeira tarefa aí já está perfeitamente executável, concorda? Hum, Concordo. Não é? Apenas eu inverteria isso, né? Antes de eu dizer que eles não devem ser, né, votados, eu diria, começaria dizendo que por terem votado em aprovação de leis contrárias aos interesses populares, aí sim, não deverão ser reeleitos. Acho que a gente Ah, já, tá. Tá a bom. gente, mas tudo Isso, bem. tá bom, tá bom. É a ordem direta, né? Tá bom. Eu acho que a gente está dizendo para não reeleger antes de dizer por quê. Isso, Só isso, tudo bem. ordem direta, ok. É sempre melhor, viu, de gente? E eu tenho mania de escrever na ordem direta e é horrível. Vamos em frente. Uma vez elaboradas essas listas, divulgá-las ao máximo com materiais que podem ter títulos como esses. Atenção, as eleições vêm aí. Cuidado com o seu voto. Não reeleja quem é contra o povo. Aí é um exemplo apenas, né? Mas isso quer dizer também que a campanha, ela não é uma campanha centralizadérrima, assim, onde tudo vem de um grupo de Uhum. iluminados, né? Vai ter um grupo de publicidade trabalhando com a gente, tem o pessoal da comunicação, mas é preciso incentivar a criatividade do povo local, do pessoal local, daquele comitê, daquela região que tem aqueles problemas ali. Vocês concordam com essa abordagem? Sim, ótimo. Ótimo. Então, Fred, pois não. só uma coisinha, pode parecer impressão, mas não tá parecendo que é só quem quer se reeleger e quem, perdão, é quem quer se reeleger e quem quer se eleger, que Isso já está tem mais para prática. frente. Mas É, isso ainda não tem nesse momento da campanha, entendeu, Guilherme? Por isso que está no terceiro passo aqui. Mas tem tá, 5 passos a campanha, tá? tá, Ah, joia. ao mesmo tempo, tem uma coisa aí que faltou. Isso. Ao É mesmo tempo, importantíssimo. contatar a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, para dar notícia da existência da campanha, buscando abrir canais de comunicação para quando começar o processo de denúncias pelos comitês populares. É uma outra tarefa que pode ser simultânea, e por isso que fala ao mesmo tempo, que aí você vai se conhecer quem são os juízes eleitorais regionais, a entrada o porteiro da Justiça Eleitoral e todo mundo lá. Enfim, é uma coisa necessária que o Chico sugeriu, insistiu para colocar. Tudo bem? Joia. Porque isso também pode ser feito desde já. Quarto passo, então, Vou é, ler. quarto Posso ler? passo, pode. Na pré-campanha eleitoral, sem pedido de voto até 15 de agosto, intensificaremos a distribuição de materiais sobre a compra e o sequestro de votos, assim como tudo o que tem acontecido com as decisões antipovo, sem hífen, dos parlamentares em exercício, assim como o passado político dos novos candidatos. Apareceu aí os novos candidatos, tá bom, Guilherme? Perfeito, perfeito. Essa pré-campanha, depois nós vamos divulgar junto um calendário eleitoral, tá certo? E lá no Uhum. calendário tem exatamente as datas da pré-campanha, mas na verdade a pré-campanha, bom, já começou, né, gente? Já tem gente aí querendo ser candidato, se achando candidato e etc, etc. Então, porque as coisas já estão acontecendo, né? E só tem essa coisa de que não pode ter pedido de voto até 15 de agosto. Isso é um detalhe da legislatura eleitoral, né? Legislação eleitoral. Tudo bem no quarto passo? Tudo. Então vamos para o quinto. Sônia Calil, você pode ler? Tônia Galil sou eu. Ah, é verdade.
Depois das 18. O Rui está muito quieto aí, né, Rui? Lê aí, Rui. Posso ler? Pode. Manda, Helenise. manda ver, Começada pode. a campanha propriamente dita, em agosto, os comitês se lançarão no levantamento de ações que possam ser tipificadas e comprovadas, como compra ou sequestro de votos, para o devido encaminhamento à Justiça Eleitoral, diretamente ou por intermédio do Opa. MCCE. Serão organizados cursos de formação a respeito desses procedimentos. Esse é um esclarecimento importante no final, porque as pessoas falam, mas como faço isso? Bom, muita gente já fez isso, tem vários exemplos, tem muitos causos lá na página, né? Mas de qualquer jeito, serão feitos aí esses cursos e isso vai deixar todo mundo mais tranquilo, né? Então, esses são os 5 passos desse momento aí, que é um momento que se inicia a partir de agora, né, gente? Nós já estamos presentes em quase o país inteiro, é, e é o que tem que começar a fazer agora, tá certo? Eu gostaria de colocar uma questão. Posso? Por favor, Helenise. Não, eu esperei até o quinto passo para eu sentir, porque nesse momento vamos estruturar a constituição dos comitês. Penso que essa ideia é organizar e estruturar a constituição dos comitês. Aí lá na frente, no primeiro lá, quando diz identificar pessoas, eu tenho a impressão que ou tem um vácuo, ou tem um passo muito largo, ou então precisa de um passo zero, ou então o primeiro seria outro, que é constituir uma base, né? Não tem que ter uma base, ou física, ou uma base assim que possa dizer, bom, escolher um local onde você possa marcar uma reunião, em que as pessoas devem ir, aí naquele dia, formado aquele coletivo, então você apresenta as questões, o objetivo da campanha, as atividades que devem ser desenvolvidas, alguma coisa assim. Eu penso que é necessário uma base. Então está em discussão essa proposta aí, essa ideia, né, que a Helenise traz. Porque fala assim, identificar a pessoa, logo em seguida já vai para apresentação de vídeos, vai para estudo de texto, aí, mas como, aonde? Eu acho que você tem razão, que entre o primeiro e o segundo passo tem que ter isso que você coloca. Quer dizer, uma para mim tem um referência. vácuo aí, fica alguma coisa que tem que ter outro passo. Pode ser um lugar de referência das pessoas contratadas, Isso. e que elas possam se encontrar. Isso. Quer dizer, na hora que você identifica as pessoas, você vai encantando, conquistando, reunindo, congregando, mas marca um dia e um local para ver se as pessoas aceitaram, para ver a adesão, o nível de adesão. Aí, a partir daquele dia, começa o segundo passo de estudo, de vídeo, de objetivo da campanha. Eu acho muito boa. A gente poderia colocar no primeiro passo isso junto com a identificação das pessoas? O que vocês acham? Identificar as pessoas e escolher. Em seguida, depois de identificar, dizer e constituir, ou escolher um lugar, um espaço de referência em que elas ou se possam encontrar presencialmente ou... Isso, marcar um dia em que haja um encontro presencial para até avaliar o nível de adesão. Isso. Tem um problema aí, que é o seguinte, é o tamanho do lugar. Digamos que uma cidade pequena, um lugar desses é suficiente, mas numa cidade grande como São Paulo, vai ter que ter vários lugares desse tipo. Cada grupo... Claro, terá que ter. Então, terá comitê popular por bairro, né? Um ou por quarteirão. Exatamente. Por vizinhança.
tem que ter. O único risco disso é que você possa se tornar um alvo fácil dos compradores de voto, que queiram usar outros meios para desarticular. Mas eu acho que tem que. É relativo a esse risco. Esse telefone é meu que está tocando ou de vocês? Não, não sei de quem é, Chico. Não é meu Deve aqui. ser aí, porque o meu parou aqui. Olha, então, talvez possa dizer de uma forma em cada. Como é que está o primeiro ponto lá? Como é que ele começa a identificar? É. É, Volta lá, por favor, porque aí Miriam. em algum lugar aí dizer é, 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 Que diz aí, ó, no bairro, na cidade, na escola. considerando um ou mais grupos, mais comitês que se formem, identificar tal, e depois, no fim, identificar também um local de referência em cada área, porque vai ter que ter, não sei, ainda não saberia dizer como dizer isso, mas teria que entrar com essa ideia assim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, Lidiane? E Diane, Lidiane. vamos lá. É porque eu acredito que tem duas coisas que são muito diferentes. Uma coisa é os facilitadores e outra coisa são pontos focais. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer uma estrutura em que existe um ponto focal, esse ponto focal fica responsável por contatar instituições, movimentos sociais, que possa dar esse alicerce e não deixar que o facilitador que procure isso. Entendeu? É importante que a gente faça uma estrutura em que tenha uma pessoa, um ponto focal, que articule esses movimentos, aí a partir daí existe um treinamento de facilitadores, uma pessoa que já vai ser. Eu acredito que se a gente pular essa conexão, a gente não consegue formar de forma bem sólida esses comitês. Porque se deixar na mão de outras pessoas, que ainda vai buscar em bairro, que ainda vai buscar, não vai rolar. Sou muito sincera em dizer isso, eu digo isso porque teve questão do plebiscito, teve questão de comitês populares que a gente vai criando. Então, é importante ter um ponto focal que faça essa articulação primeiro com entidades, com movimentos sociais, e a partir daí faz um grupão de pessoas que se habilitem a ser facilitadores, e esse ponto focal que vai dando as instruções para esses facilitadores. Entende? E a partir dessas instruções, como se fosse um mini curso, eu vou usar essa palavra, como se fosse um mini curso, uma mini formação, aí a gente consegue preparar e estruturar essas pessoas para serem multiplicadores da ideia. Porque se a gente pegar pessoas e deixar assim, muito solto, que elas mesmas identifiquem, elas que mesmo corram atrás das coisas, vai ser muito mais difícil. Eu acredito que tem que ter um ponto focal e a partir desse ponto focal que se estrutura toda a cadeia. Essa é a minha sugestão. Esse Lidiane, ponto focal, só um minuto. Esse ponto focal que você está colocando, Lidiane, é o que eu chamo de base, né? É a mesma coisa. não. Você está falando não? base é o local, né, Não. Helenice? E o que é o ponto Focal é a focal? pessoa. É a pessoa. É uma pessoa que vai ser articuladora nesse Seria caso. uma pessoa articuladora. Entendeu? Que articule primeiramente com esses movimentos e a partir daí pode ter uma mini formação de facilitador das pessoas, né? Conversar com essas pessoas, que essas entidades, tipo CUT, tipo movimentos sociais, alguns sindicatos que já têm uma base, começa a recrutar essas pessoas. Então seria uma pessoa de referência para fazer. Exatamente. Pessoa de referência, em vez de ponto focal, porque parece físico. Eu entendo um ponto, eu entendi o que você quis dizer, mas entende o que eu quero colocar? Nós entendemos, sim. Agora sim, está entendido. A Olívia levantou a mão, pois não, Isso, e o Olívia. Domingos também. Domingos também. Então, Sim, primeiro, é Olívia. outra sugestão de estruturação também, porque eu acho que a gente vem de experiências distintas e é bom a gente colocar aqui para ver o que é que funciona mais. Como é que eu penso? Eu penso que
Poderia ser. Lívia, desculpa eu te interromper. Se você puder abrir a sua imagem, porque o Chico tem uma questão auditiva, e aí, se você abre a sua imagem, ele consegue fazer a leitura labial. Por Vou abrir, gentileza. eu estou de camisola, mas vou abrir. Opa! Licença. A gente teve a experiência do Nova Primavera no partido e era uma experiência que era muito bem estruturada. Então, o que é que eu penso? Um comitê central, que seríamos essas pessoas que estão aqui pensando a estruturação, e a partir disso se desenvolve uma metodologia. Essa metodologia seria aplicada por facilitadores, e esses facilitadores teriam como se fossem monitores para fazer esse link entre nós, os facilitadores, a base que estiver participando dessa formação e as atividades. Foi uma estrutura que funcionou muito bem para a gente naquele começo do Nova Primavera, que deu para a gente multiplicar legal e estabelecer núcleos no país inteiro. Então, acho que vale a pena pensar nela. Era isso. Obrigada. Olívia, fala de novo, por favor. Você propôs. é, Tem um comitê central, que seríamos essas pessoas que estão pensando a campanha desde o começo. Essas pessoas vão desenvolver uma metodologia. Essa metodologia será aplicada por facilitadores, que seriam equivalentes a educadores, e teriam monitores para acompanhar as pessoas que estarão fazendo parte dessa facilitação, os educandos. E aí esses monitores fariam um link entre a estrutura do comitê central, a estrutura dos facilitadores e a base, fazendo com que de ponta a ponta haja comunicação. Tá. Então, tem mais alguém que quer falar sobre essa estrutura da campanha? Domingos está com a mão levantada. Ah, o Domingos. Vai lá, Domingos. Eu quero dar uma sugestão, não sei como até implementar isso, mas eu vejo o seguinte: é, no quarto passo, a gente já misturou dois objetivos aqui da campanha, né, gente? Porque um é para não vender votos, contra a venda e contra o sequestro, e também divulgar aqueles que têm decisões antipovo. Aí, nessas decisões antipovo, a gente fica assim, um pouco vendo o que aconteceu ontem, por exemplo, vendo senadores do PSB votando a favor é, da, de amenizar a pena dos réus lá, né? É, então, eu acho que são duas coisas é, que vai afastar algumas pessoas importantes. Por exemplo, se a gente quer envolver algum ministro, por exemplo, é, é, do Supremo ou do Tribunal Eleitoral, por exemplo, esse item aqui, decisões antipovo, vai ficar muito vago para envolver essas pessoas. E era interessante que envolvesse, viu? Interessante porque eles têm meios, né, de atingir, de chegar à TV, de fazer uma campanha profunda e de chegar na população em grande escala. Eu acredito que vocês vão usar algum parâmetro, por exemplo, pode ser usado o DIAP, né, o Departamento Intersindical, que acompanha lá os mandatos dos parlamentares ou coisa parecida. Mas era bom a gente refletir um pouco se não está se ampliando muito o espectro, né, a área de atuação, o propósito principal da nossa campanha, do nosso movimento. Ó, tem mais alguém que quer falar? Eu quero Jovita. falar, na verdade, como eu pensei que a reunião fosse mais cedo, eu tenho que sair agora e, infelizmente, eu não vou poder continuar, tá? Então, eu gostaria de pedir licença e aí eu vou acompanhando o grupo. Pode ser assim? Vocês me liberam? Lógico, Jovita. Tá? E a gente, Diga. o que for decidido aqui, enfim, vai aparecer no grupão lá, né? Que é o Aham. principal. É, e também talvez a gente junte com a discussão da segunda-feira, né? Dividir alguns pontos para levar lá na discussão de segunda-feira e apareça tudo junto depois num relato, tá bom? Ok, beleza.
Estamos Bom, às ordens. mas ninguém vai perder nada aqui porque teve que sair ou alguma coisa assim. Tá bom, obrigada, tchau. Tchau, Jovita. Até Fim logo. de semana. É, mais alguém que quer falar? Porque, assim, não que a gente vai definir isso, porque são questões um pouco amplas, né? Assim, a questão, o que eu acho que é um pouco mais simples é o formato da campanha, né? Colocado pela Idiane. É, bom, eu não sei, eu vou falar meu ponto de vista aí também, e está aberto para isso aqui. Aqui não tem um comitê central, efetivamente, assim, né? É uma campanha popular, então, enfim, muita gente vai meter a colher. Então, vejam, é, é isso. O grupão que se reúne às segundas-feiras tem cento e... A última vez que eu vi tinha 115 pessoas, agora não sei quantas tem. Mas todas essas pessoas acompanham os debates lá no grupão, onde, por sinal, a gente pede que só se coloquem as questões operacionais e de definição da campanha. Por isso é que tem um outro grupo de livre expressão que chama exatamente outros temas, tá certo? Então, a pessoa que quer botar uma coisa, um meme que amou, tal, bota nesse outro grupo, certo? Porque ali é só as questões operacionais da campanha. Então, esse é o grupão que seria aproximadamente o tal do Comitê Central aí que fala a Idiane, certo? Foi você que falou, né? Ah, não, foi a Olivia. Foi a Olivia. Então, esse é ali onde a gente faz as principais definições, tá certo? Ou quando é necessário, a gente forma um pequeno grupo, como formou. Hoje nós discutimos mesmo esse passo a passo e para trazer aqui para a reunião de hoje, né? Eventualmente, se não tivesse dado tempo de fazer essa discussão lá, a gente faria a primeira discussão aqui, vocês entendem? Porque é uma campanha que é levada assim enfim, em cima do laço, né? De acordo com as demandas, a gente vai procurando responder. Essa campanha, ela é uma campanha que foi chamada a partir da experiência do próprio Chico, em conversa com algumas pessoas do MCCE, que já tem essa experiência anterior e tal. Então, Olivia, a gente, enfim, não sei se a gente vai ter condições de dar toda essa estruturação que você propõe, né? Mas veja, já tem essa estrutura central, vamos dizer assim, né? Muito bem. A segunda estrutura, aí o que a Idiane chamou de pontos focais, nós estamos chamando de facilitadores, né? Esses personagens que você denominou pontos focais, Idiane, nós estamos chamando os facilitadores. Talvez pontos de referência, né, pessoas de referência, seja mais adequado para ter pelo menos um por Tribunal Regional Eleitoral, ter um por estado, pelo menos, tá certo? Por quê? Porque não dá para a gente pensar em um facilitador ou uma pessoa de referência para todo o estado de São Paulo, ou para todo o estado de Minas Gerais, ou para todo o estado do Amazonas, certo? Então, ali vai precisar ter um ponto de referência regional que pense a abrangência daquele estado na sua diversidade, né? Porque cada um desses estados tem a sua própria diversidade e possa então trabalhar para ter um grupo de facilitadores naquele estado, não vou chamar de região, naquele estado, porque a estrutura tem que obedecer à estruturação dos tribunais regionais eleitorais, exatamente, tá certo? Então, a gente a gente tem um pouquinho de tempo, então dá para, né, Chico? Eu estou aqui. Dá para pensar um pouco em enriquecer essa estrutura, né? Nesse sentido de não ficar tão pobre ela, tão apertada, tá certo? No ponto da gente ter o Elton, né? Responsável em Manaus, responsável pelo Amazonas, pronto. E aí a campanha já está no Amazonas? Não, peraí.
O Elton vai ter que ter mais 5, 10 pessoas, sei lá, um número de pessoas num grupo Ô, que Fred, vai fazer isso que a Ediane está propondo, tá certo? não, eu acho que você entendeu um pouco errado o que eu quis dizer. Então Veja me bem, corrija, por favor. sim, pelo contrário, é muito dentro do que você está falando. Mas para poder dar esse grupo de facilitadores que possa dar conta de um estado, é preciso essa pessoa de referência falar com algumas entidades, alguns movimentos sociais que possam fazer essa primeira articulação, essa primeira chamada para formar esses grupos. É disso que eu estou falando. Porque para a gente poder dar um start, a gente tem que contar com pessoas que já conhecem todo o Estado, que já conhecem todos os movimentos, as pessoas que são engajadas em causas sociais. Você É, entende? É você o tem razão, start. você falou muito melhor o que eu penso, entendeu, Ediane? Então você vai ser a porta-voz agora, tá bom? Então, a gente Então, está falando a mesma coisa, Não, só que eu mas, estou dizendo que a gente precisa dar um start, né? veja só, veja deixa eu dar só, um então, palpitinho, deixa eu dar um palpitinho aí. Eu tenho a impressão que o que a Olivia está querendo. É Olivia, né? Ediane, Lidia Ediane, está dizendo é para a gente talvez se apoiar mais do que em pessoas, apoiar nos movimentos sociais que existem em cada área. E eles conhecem as pessoas em geral da área toda. E eles têm sim, mais condições de sim, identificar. Então, no sim, fundo, seria o ideal, na minha Exatamente opinião, isso, que Chico. cada movimento social da região, da cidade ou do estado fosse contactado para lhe pedir que indique facilitadores. E a gente construir uma equipe de facilitadores em cada estado a partir dos movimentos. Agora, o problema é esse. Eu esqueço o seu nome, meu Deus. Como é? Ediane, Ediane, Lidiane. O problema é que temos que convencer os partidos não, os movimentos sociais a entrarem na campanha. Quer dizer, você não vai falar com dirigentes do movimento social como pedindo para o movimento dele é que tem que entrar todo para ter essa dinâmica que você está propondo. Ou seja, é o nosso trabalho de ampliação do coletivo de facilitadores, vai ter que ter um coletivo em cada estado, mas a ampliação do número de pessoas desse coletivo deve passar por uma aliança com os movimentos sociais. isso, Essa que eu acho que é a coisa que talvez a gente possa introduzir no passo a passo entre o primeiro e o segundo ponto. Entende? isso. Quer dizer, Eu acho que praticamente isso mesmo, isso fica muito bom. a É, ideia de ampliar o coletivo de facilitadores de cada estado, mas em vez de deixar por conta dele, é entrar em aliança com os movimentos sociais é. daquele estado. Aí Então, se consegue. agora vocês vejam como aconteceu a coisa. Nós fizemos no dia 4 de outubro uma reunião que pretendia exatamente isso: começar pelas direções nacionais dos movimentos sociais. Não deu certo, não veio nenhum movimento social grande, você entendeu? Então, o que você está propondo agora é uma coisa que talvez dê certo nesse ponto em que nós estamos, porque nós já temos gente em vários estados. Então, essa gente que está em vários estados poderia fazer de uma forma mais eficaz aquilo que a gente tentou fazer de uma forma piramidal, vamos dizer, estrutural, pegando as cabeças lá em cima, tá certo? Não deu certo. Mas deu certo também, por outro lado, porque a gente já chegou até aqui, vocês entendem? Então, é o Deus escrevendo torto lá pelas linhas certas, né? Enfim, ou ao contrário. Quer dizer, no fundo, é fazer esse movimento de ampliação do coletivo, de criação de coletivos de facilitadores, de baixo para cima, passando pelos movimentos sociais. Isso, O de isso. cima para baixo é que não dá certo. É, Entendeu? De cima para baixo não dá, porque os dirigentes dos movimentos sociais já estão ocupados com os movimentos. E por que isso. que não dá tempo para isso a campanha nossa? Então tem que começar a achar gente, isso nós temos que pensar os termos, como colocar esses termos no nosso passo a passo, porque na É, verdade é ver como a gente pode identificar nos movimentos sociais pessoas que possam isso. começar
Mas a, nós não vamos fazer isso, Chico. Vamos atual fazer coordenação. isso por meio dos pontos focais que ela chama, que pode ser as pessoas de referência em cada região, que a gente já tem um bom número de regiões. É, Então, isso é muito bom, porque a gente então agora passa a direcionar o nosso trabalho nesse período um pouco difícil, mas nada é impossível, né? Para completar essas pessoas de referência no Brasil inteiro e dar a elas, então, essa orientação, que é esse passo a passo, mas colocando aí o primeiro trabalho delas em identificar os movimentos sociais já existentes, né? E se não houver movimentos sociais fortes ali na visada dela, então ela que pergunte para a gente ou para outros facilitadores de outros estados, em si, para pontos de referência de outros estados, mas aí a gente vai criando essa rede, né? A partir desse núcleo grande que a gente já tem de 120 pessoas aí, e mais esses que nós estamos chamando de facilitadores, que podemos mudar para pessoas de referência, por exemplo, nesse atual momento. E essas pessoas de referência é que vão criar os grupos de facilitadores que vão trabalhar para os movimentos, para os comitês populares, que eventualmente já existem nas centenas de comitês populares da CUT, do MST, de não sei o que e tal, fazendo outras coisas, mas que pode fazer também a fiscalização eleitoral. Então, é isso. Eu acho que fica muito mais rico a partir dessa reunião aqui, com essas contribuições e com essas pessoas que já estão aqui. E assim a gente pode incluir isso nesse passo a passo e levar para a próxima reunião já com essas inclusões e aí, eu não sei se a Olívia concorda, Olívia, mas até certo ponto é uma questão de nomenclatura, certo? Quer dizer, quando a gente fala o Comitê Central, nós estamos entendendo que é um local onde centralizadamente ou de uma forma é, são responsáveis, o grupão lá, é onde estão as pessoas que respondem por receber todas as informações, os inputs Perfeito, que Fred, vêm da perfeito. base. Eu acho que dessa estrutura, só o que não me contempla, ou o que eu acrescentaria, seria esse cuidado com os monitores, para fazer com que a informação circule, Tá, a importância de ter tá, monitores, tá bom. para conseguir Não, circular todos esses eixos, tá mesmo bom. que essa importância da centralidade do comitê, que eu acho que já Isso, existe uma dinâmica de como é feito, de maneira isso. horizontal, mas é só uma questão de nomenclatura, que quando o povo vê comitê central, pensa no centralismo democrático, mas não seria bem por aí, não. Não é, então, tá certo. A gente tem um acordo aqui porque todo mundo que está nessa reunião e que veio para cá tem esse mesmo espírito do movimento popular, né, dos movimentos sociais, que é esse espírito, é, não é de bagunça, né, gente? Mas é um espírito de um pouco mais de liberdade e de trânsito e também das redes, né? Que hoje tem um pouco essa horizontalidade onde a informação circula para lá e para cá com muita rapidez, tá certo? Então a gente tem que se atualizar nisso também. Mas talvez os monitores que você está propondo, a gente está pensando como os facilitadores, entendeu? Porque esses grupos de facilitadores que vão Não, surgir ainda a não. partir. Eu acho que o facilitador, a partir do momento que a gente tiver uma formação específica que essas pessoas precisem difundir, eles não vão dar conta de acompanhar tão de perto todas as pessoas e de fazer a facilitação. Eu digo Então que você propõe que além dos facilitadores, isso. haja Tem monitores. como se fosse uma porta de acolhimento, que seriam esses monitores, que é para fazer esse contato corpo a corpo, dar conta dos anseios das pessoas que chegam ali para fazer parte da campanha, né? Que querem ser ouvidas, querem dar sugestões, esse primeiro ponto de acesso. Ah, aí Fred, complicou na minha cabeça. Vou ouvir mais, Fred, vamos ouvir mais. Fala, Guilherme. Fred, É o Rui? Fala, Rui. Rui, eu vou voltar a colocar o que eu já coloquei na outra reunião. Nós estamos num momento favorável, né? Porque a campanha da fidelidade deste ano é a questão de moradia e Sim. mobiliza a gente do Brasil todo. Não há a condição do movimento de moradia avançar
com essa qualidade de políticos que nós temos. Então, mudar a cúpula e o parlamento é uma condição necessária para que haja um avanço do movimento de moradia também. Eu acho que nós estamos num momento favorável. Então, o Rui, você não acha que os movimentos de moradia, que são vários, né, são muitos e são distribuídos pelo Brasil todo e têm características diferentes em diferentes partes do Brasil, você não acha que esses movimentos estão dentro disso que a gente está chamando de movimentos sociais e populares? Sim, Estão, não estão? A própria são, campanha da sim. fraternidade, da forma como a gente tem ido conversar com os bispos, os padres e não sei o que e tal, a própria campanha da fraternidade é uma forma de articulação social ligada ao pessoal que tem a fé da Igreja Católica, mas é um movimento que tem um caráter de movimento social nesse ponto. Ela é uma campanha Sim, mais centralizada, mas sim. ela tem na base esses grupos que se movimentam e que não vão ter dificuldade de beber nessa fonte aqui, na medida em que houver esses articuladores, esses Por isso que eu acho que é um monitores. momento favorável. É um momento favorável Isso, para sem nós. sombra de dúvida, Inclusive, o eu Rui. até Eu acho que diria, todo mundo que está aqui sente, né, que é um eu até momento diria, para levar o Brasil a um passo adiante. Não é isso que a gente está sentindo, eu, não é? É por isso que a gente está aqui, não é? Então, eu acho que nesse ponto todo mundo está de acordo com você, Rui. deixa eu dar um palpitinho só nisso que o Rui falou. É exatamente a relação entre a nossa campanha e uma campanha de moradia se o pessoal fizer campanha de moradia para reivindicar do governo mais casas, ele não vai ter sucesso, porque se o governo não tiver dinheiro, etc. Agora, se ele fizer pegar o movimento de moradia e ver através da lei feita pelo legislativo, portanto, através dos parlamentares que sejam eleitos, ir compondo as condições para a moradia ser resolvida. Entendeu? Eu não sei se eu consigo me explicar aqui, mas o nosso movimento, a nossa campanha, no fundo, dá um instrumento para as, Sim. para as lutas sociais. O instrumento através não da reivindicação junto ao executivo, mas da escolha de parlamentares que façam aquilo que o executivo deve fazer, autorize o executivo a fazer aquilo que ele tem que fazer. E eu tenho As até duas viu, são Chico? Eu, extremamente vinculadas, Eu tenho extremamente até vinculadas. uma comparação muito interessante, porque nos movimentos de moradia se diz que a casa é a porta de entrada dos direitos, né? E eu digo, Exatamente, essa campanha que a gente está fazendo é a porta de entrada da garantia desses direitos, porque exatamente, é, exatamente. você está falando diretamente daquele que vai fazer as leis, que vai impedir ou que vai facilitar a proposta, o projeto de um país em mudança, em transformação, não é? O atual Congresso, ele é um Congresso que atravanca, que atrapalha o desenvolvimento do país no sentido de atender aos anseios populares. Então, isso está na base dessa campanha. Precisa mudar isso daí. Quem É, está atravancando? O legislativo. Então vamos reeleger não sei quem e vamos mudar esses caras aí. Vocês entendem? vai, É, colocando. é muito claro isso quando a gente fala com as pessoas, né? Muito Colocar claro. uma colherinha só, poder. Quem está. João Paulo, João, hein? Bota a colher aí, João. é, Vamos melhorar esse apenas tempero. considerando que a relação de um movimento em defesa de uma votação limpa e que é, se proteja do processo de corrupção, de compra e tudo, e os grupos, movimentos e tudo, essa relação ela vai crescer na medida em que esses movimentos perceberem que esse grupo que está se organizando para fazer essa divulgação de uma eleição sem compra de votos e tudo,
vem auxiliá-las num Exatamente. processo político de esclarecimento da população. Não é para se pensar que a campanha vai tirar gente dos movimentos Pelo para a contrário. campanha. Ao contrário, porque É. senão a gente vai começar a entrar numa compreensão Não, errada, é né? certíssimo, João. Você Então, esse tocou é um na mosca, aspecto, tá? porque se você for Esse propor os movimentos, não, dá parte do teu pessoal aí para nós e tal, é lógico, eles vão achar, não, você quer nos atrapalhar. Nós não queremos atrapalhar, nós queremos dar nada. mais munição para Isso, cada um. agora, se você for pegar a questão da moradia, por exemplo, qual é o número de moradias que um município deve propor? Qual é o número de moradias que um parlamento deve definir como algo concreto, necessário para os municípios? Qual é o número da taxa de crescimento populacional? Qual é o número do movimento migratório? Isso que vai definir. Hoje não existe nada disso, se a gente for pegar, mas o parlamento pode discutir isso, Sim, pode vir a discutir. Então, são questões que estão em aberto é e que estão. lógico. Então, é E olha justamente uma isso. coisa só, eu quero completar o seu pensamento, João, porque eu sou da Rede Democracia e Direitos Humanos e a gente tem um forte pé lá nos direitos humanos. Mas, gente, o que é a moradia, a saúde, a educação, é, o saneamento, a água encanada, a luz e tudo isso, senão, né, o direito à fala, o acesso à internet, o que é tudo isso senão direito humano? Percebe? Então, nós estamos falando de uma campanha que é uma campanha pela humanização desse país que é extremamente desumanizado, porque o parlamento, em sua maioria, é comprado pelo mercado financeiro, percebe? Então, é uma campanha de humanização do Brasil também, né? É uma campanha popular por um Congresso que atenda aos anseios populares e de humanização e de respeito, portanto, aos direitos humanos também. Eu não sei o que vocês acham, mas dessa a gente poderia, se vocês estiverem de acordo, tinha dois pontos essa reunião. Um era tratar desse passo a passo, que eu acho que está bem enriquecido, Chico. Não sei se você concorda, você, o Ah, Rui, que participaram também da reunião, ficou muito aham, enriquecido com a participação de vocês, né? Vamos mudar alguns nomes, vamos pensar um pouco melhor, né, Chico? Dar uma enriquecida nesse aham, esquema aqui, né? Eu acho aham, que haverá mudanças muito importantes aqui. Eu não vou falar que haverão mudanças, porque, como certos políticos aí, né, Guilherme, mas eu vou falar que haverá mudanças, né? E, e vou dizer também que o segundo ponto, que era justamente a gente nominar alguns cursos que precisam ser preparados, não que a gente aqui vá preparar curso nenhum, mas nominar alguns cursos que a gente devia preparar, eu acho que a gente pode deixar esse tema para a próxima reunião de segunda-feira, porque a gente usou bastante tempo aqui para mexer nessa estrutura, então nós temos até a segunda-feira para mexer, né, Chico, na estrutura, rever esse passo a passo. E a aham. gente deixa essa coisa dos cursos e dessa nominação de cursos e tal para a reunião de segunda-feira. O que vocês acham? Sendo assim, a gente já poderia ir caminhando para o finalmente aqui nessa Eu, reunião. Fred, eu só Eu queria dizer queria uma dar coisa. mais uma palavrinha. Ah, Exatamente. sempre lá, sempre, sempre. Um Vamos pouquinho lá. só. Eu O quero Chico fazer primeiro que está falando e depois você, Helenise, pode ser? é o Ok. seguinte, é que Então eu, vai, Chico. além de uma série de coisas, de limitações de saúde que eu tenho por causa da minha idade, eu tenho uma específica que é de diabetes. E eu tenho que parar a participação da coisa, porque senão eu fico sem alimentação para aguentar o resto do tempo. De maneira que eu vou ter que fazer a Jovita fez, pedir licença para vocês e me retirar, mas eu estou achando extremamente interessante a discussão, mostrando o seguinte, que realmente essa nossa campanha é o tipo da campanha que está sendo construída ao longo dela.
no seu caminhar. É, Ela não tem nenhuma pressuposição, e nós estamos descobrindo as coisas no caminhar. E isso é que vai dar força para ela, Sim. principalmente se nós conseguirmos ouvir aqueles todos que não são ouvidos, né? Então, eu vou me despedir de vocês, pedir desculpas e ter que me retirar aqui, senão vai. Muito bom, Chico. Não é à toa que você é a nossa liderança maior aqui, tá bom? Então, assim como o Chico está se retirando, eu acho que a gente podia se retirar todo mundo. O que que vocês acham? Bom, posso colocar a minha ideia Ah, rapidamente? desculpa, Helenise. Depois da sua ideia. Vai lá. A minha ideia é assim, né? Se esse texto constituído desses 5 passos, ele não sei se já é a opinião e a atividade, mas não poderia gerar uma cartilinha popular para já apresentar a campanha com uma cartilinha bem popular, bem simples, transformando esse texto dos passo a passo. Sim, viu, Helenise? O que eu particularmente estou pensando é deixar ele simples. Primeiro É? ponto, deixar ele simples. Segundo ponto, ele não pode ser tão pobre como está aqui. Então, ele tem que ter mais alguns pontos, como foram sugeridos aqui. O nosso trabalho agora é em colocar esses pontos. Talvez não sejam 5, sejam 6 ou 7 passos, tá bom? Sim. Sim, ele pode ter um formato de uma cartilha, né? Mas ele não é aquela cartilha que vai inundar todas os comitês populares ainda, sabe, Helenise? Ele é essa cartilha inicial, esse documento É, inicial de relacionamento do núcleo central da campanha com os pontos de referência, né, as pessoas de referência no estado, com os é. facilitadores Seria e assim, com os bem monitores, preliminar tá? mesmo para a constituição dos comitês, bem É, preliminar, uma coisa assim, bem isso, instruções preliminar. preliminares, né? Você falou a ideia certa. É um documento preliminar. E é um documento também quase que interno, entendeu, Helenise? Sim. Para a Hum. estruturação da campanha aqui internamente. Fala aqui, Mas a pediu a ideia, palavra. a A ideia outra dela é coisa que eu boa. queria ver, viu, Fred, era se a gente não poderia já ir criando parceria para a Com campanha, certeza, Helenise. O que que você está porque esperando? Você está a aqui, está campanha da perdendo é tempo. Pode ir fraternidade lá criar os parceiros. é uma forte parceira, a campanha da fraternidade é forte parceira, eu estou vendo aí. E também o Conselho de Leigos Nacional, que tem um projeto Encantar a Política. Eu acho que a Ah, gente poderia também. maravilha. Helenise, você tem voz nesses fóruns? Sim, sim, eu tenho Então acesso. você já é a nossa voz lá nesses O fóruns. projeto Encantar a Política é muito interessante, né, ligado toda. Eu acho que nesse momento agora devem estar bastante entusiasmados para reativar esse projeto, né, de encantar Isso. a política. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Na verdade, talvez desencantar a política, né, que é fazer com que o povo assuma a política, né? É a Mas é um política verdadeira, encantamento, consciente. é um encantamento das pessoas com a política. Não é que a política é o lado ruim do país, né? Mas ela É. pode ser o lado bom do país, Ô, se a gente souber fazer ela, né? Fred, Isso, obrigada, obrigada. João só, Paulo. só para dizer um dado que é o seguinte, o que ela acaba de dizer, a Helenise, né? Isso. Helenise, Ela Uhum. tem um. A gente pode guardar para segunda-feira que vem esse aspecto, porque a questão de uma cartilha, ela é interessante em vista de ser um material que pode ser utilizado pelos movimentos para o eleitor, entendeu? E esse tema pode ser conversado na segunda junto com o tema dos pequenos cursos, ou cursos de esclarecimentos e tal, entendeu? Sim. São produtos que podem ser pensados para serem oferecidos aos movimentos. Tá. Só para vocês terem como referência, no material que está lá na página de apoio,
já existem cartilhas sobre esse tema das campanhas anteriores e que nós vamos atualizar, obviamente. Então, essa daqui, como eu falei, é mais um documento, pode ser até feito na forma de uma Esse eu cartilha concordo que é interna, né? intermediário. Mas sim, João Paulo, junto com o curso vai ter a sua própria cartilha, cada curso, tá certo? E isso vai ser o material, a gente tem que conseguir fazer isso na forma de cordel, na forma de esquete de teatro, na forma de disso, daquilo e daquilo outro. Por quê? Porque nós vamos conversar com a população e tem que ser numa forma que seja agradável, que seja Exato. assimilável pela população, não pode ser um textão de 18 páginas, né, como a gente escreve na faculdade, essas coisas, uma tese, não é nada disso. É isso transformado na linguagem que seja a mais palatável para o povo em cada lugar, em E para cada as redes também. região, tá? E para as redes também. E os É, memes, as redes do humor e tudo isso, e o humor em si, né? Tudo isso, tá certo? Vamos usar. é não Vamos usar. intelectualizar, né, a campanha, não intelectualizar a campanha. É, não tem sentido, né? A gente Colocar estaria. objetivamente, bem popular, como está se colocando como comitê popular. É isso mesmo, Helenise. É uma campanha popular, é uma campanha do povo, porque afinal é o povo que não está na política, não é? É, Então é isso que precisa mudar, não é? muito Perfeito, bem, obrigada. perfeito. Então, ficou alguma dúvida? Não, tá Vários, ótimo. mas deixa para a semana que vem. Quem quiser Tudo participar ok. da reunião de segunda, está convidado. Não é que essas reuniões são separadas, entenderam? Era mais uma questão de conveniência. Tinha gente que não podia participar da segunda, então fizemos essa hoje. Mas quem puder e quiser, está convidadíssimo a participar da de segunda, que já vai ter um outro documento, base, incorporando essas coisas para a gente avançar na segunda-feira. A gente não vai repetir a mesma reunião na segunda-feira, não tem sentido. Vocês concordam? Concordo. Daqui a É, gente vai para frente, certo? tem que dar um passo a mais agora. Agora já temos condições de dar um passo a mais, graças à participação de vocês aí. Eu Eu não agradeço muito. lembro, eu não lembro como é o nome, mas quando você fala no teatro, existe um teatro que é próprio para isso, que é o Teatro do Boal, aquele esquema que o Boal fazia. Sim, é isso mesmo. Aliás, quem participou aqui, o Marte, né, que é um É. cara de teatro que participou de uma das nossas reuniões, nós falamos, Marte, começa a pensar nos esquetes aí. Esquete é aquele roteirozinho que você prepara para uma coisa curta também num teatro, né? Então, uma apresentação de Mamulengo, uma apresentação de uma coisa desse Teatro tipo. Jornal. O Teatro Jornal. É isso aí. Então, se a gente conseguir isso, gente, é, de certa forma, um renascimento do que a gente viveu em 68, não é? Ou antes do golpe, né? Em 64, quando estava surgindo aquela cultura popular politizada. Lembram disso? Eu lembro porque eu tenho 74 anos, mas né, o pessoal mais velho lembra disso. Então, é, isso me faz ficar muito animado, sabe? Porque de repente, Subdesenvolvido. Tio Cordel do subdesenvolvido. é, de repente nós estamos naquele caminho lá, retomando uma coisa que foi interrompida, né? Muito mal interrompida. Então está na hora de retomar, vocês não acham? Então vamos retomar. Essa campanha é uma retomada de um momento que foi impedido lá atrás, não é? Mas a história nunca fica parada, né? Enfim, e nós estamos retomando, tá bom? Então, muito obrigado pela Isso é participação ótimo. de Boa vocês noite, e todo boa mundo. noite para todo Boa mundo. noite, gente. Bom Boa sonho. noite a todos. Boa Bom noite a descanso, todos. belo Sonho trabalho com os nos Boa anjos. textos noite, hoje. companheiro. Muito obrigado. Gente. Foi ótimo. Boa noite. Que bom. Obrigado, Até gente. mais, hein? Até Tudo de mais. bom. Bom fim de semana. Deus Coragem, abençoe. coragem. Tudo de bom. Obrigado. Ah, Vamos em tchau, Ô, frente. tchau. Miriam, Eu você pode cortar. fechar. Tá bom. Quando tivermos só nós três aqui, eu, você e a Gélia, deixa os pessoal sair primeiro.
É que às Até vezes o mais. pessoal não tem facilidade de sair. Às Tanto vezes que o não Chico tem, né? saiu e O deixou, né? Chico saiu e deixou a porta lá É, para porque ele gente. fala, você fecha, Miriam. Tá bom. Então eu Ah, então fecho. tá bom. Tchau, Gente, foi gente. muito Boa produtiva a noite. reunião, né? Muito bom. A de segunda vai ser bem melhor por causa dessa aqui. Eu acho que calhou tudo certo no fim, né? É isso aí. No fim Ô, deu tudo João certo. Paulo, Oba! João, depois passa o seu contato, porque eu não tenho o seu contato. Eu acho que o Pode, Domingos pode, pode postou. pegar com o Rui. Pega com o Rui. Pega com o Rui, tá bom. Tá bom, pega. Tá ok. Eu, Helenise, então, Boa noite. tchau, tchau. tchau, eu vou A fechar Miriam porque aí facilita a vai vida aí. fechar a reunião, tá bom, Tchau, gente? tchau. Boa noite para Até todo mais. mundo. Boa Tchau. noite.